Ministro Dias Toffoli, muito bom dia. Obrigado por dispor desse tempo aqui para o Jornal da Bandeirante Gente. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, com você, com o Cláudio, com o Thaís, com o Rafael, com todos. Então, ministro, vamos começar com o assunto mais recente aqui. A licitação feita pelo Supremo para um cardápio sofisticado e que foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União, mas com algumas ressalvas. Isso repercutiu muito mal, nós estamos recebendo manifestações dos nossos ouvintes. Eu gostaria que o senhor explicasse em que condições esse cardápio será servido. É uma coisa de todo dia, eventualmente? Por que essa importância despendida para isso? É ótima essa pergunta, porque a ideia que se ficou quando se iniciou esse processo é de que isso seria servido todos os dias, para todos. Não, isso é quando você recebe uma autoridade, é quando você faz um trabalho de representação. Todo chefe de poder, todos os poderes, seja a presidência da República, a presidência da Câmara dos Deputados, presidência do Senado, tem contratos desse tipo. Inclusive, o nosso trabalho se inspirou exatamente num processo que era do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty. E, inclusive, o nosso valor ficou bem abaixo do valor que era do Itamaraty, e isso é até elogiado no relatório do TCU. E isso é servido, na média, nos últimos 6 meses, foi servido 2 ou 3 almoços por mês, só isso, 2 ou 3. Ou seja, ele só é gasto quando há exatamente esse momento de se receber alguém. Por exemplo, tivemos recentemente os BRICS, os países que compõem esse grupo, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vêm essas pessoas, a gente serve, evidentemente, tem que atender, e é para esse serviço, para ter a licitação correta, como foi aprovada pelo TCU. Ou seja, é muito raro o uso, é muito raro. Não é essa a ideia de que vai ser usado todos os dias. Mas precisa disso tudo, ministro? Precisa servir lagosta aí para essas autoridades? Não, nunca foi pedido lagosta. Eu, particularmente, nem gosto de lagosta. Eu sou do interior de São Paulo, eu gosto mesmo de um bom bife. O ministro... Chama atenção, quando se fala nesses pratos, né, sofisticados, como lagosta, como caviar, faz a alegria, né, daqueles que estão prontos para criticar gastos dessa ordem, né? Não tem caviar e nunca houve pedido de lagosta. O que serviram para os chefes dos BRICS aí quando o senhor participou do almoço? Ali foi um coquetel simples. Né? Ministro... Depois, no almoço, um cardápio normal. Um bife, uma opção de peixe, uma opção de carne. Ô ministro, passado algum tempo, já passados alguns dias, qual é a avaliação que o senhor faz daquela discussão sobre a segunda instância no Supremo Tribunal Federal e da pressão que houve sobre o Supremo para que não fosse feita a alteração que foi feita? Olha, ali era necessário aquele julgamento, porque o relator, ministro Marco Aurélio, já havia liberado o processo há cerca de quase 2 anos. E tanto ele quanto o decano, o ministro Celso, pediram que fosse julgado em definitivo a questão. Anteriormente tinha sido julgado ainda uma medida cautelar. Em relação a pressões, isso faz parte. O juiz sempre tem um lado pedindo A e um lado pedindo B. Então, o juiz ele tem que ser exatamente talhado para ouvir pedidos, para ouvir pressões, para ouvir esse tipo de argumentos e, evidentemente, que ele decide de acordo com a Constituição e com as leis. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente viu aí esses dias o senhor fazendo uma avaliação sobre a imagem da justiça, sobre como e o senhor fez uma avaliação de que o problema da justiça é de comunicação, a justiça não sabe se comunicar. É por isso que muita gente critica as decisões, porque a notícia que sai é que a polícia prende e a justiça solta. Não falta também, ministro, um certo meia-culpa, no sentido de que as pessoas reclamam muito, criticam muito a ação da justiça em razão do seu próprio comportamento? Você tem razão, e eu fiz essa meia-culpa no encontro que abri ontem, que continua hoje, de comunicação do Poder Judiciário Nacional. Nós precisamos realmente nos comunicar melhor. Veja numa questão que nem é judicial, é uma questão administrativa, que foi essa contratação de alimentos. A imagem que passou é de que isso era para ser servido todos os dias, almoço, janta,
E evidentemente que não é isso, é 2 ou 3 por mês, conforme a necessidade de receber uma autoridade, de exatamente ter esse trabalho de representação. E no que diz respeito a aspectos judiciais, a linguagem jurídica é uma linguagem difícil. É curioso que há uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, que pegou o período de 1º de agosto a 16 de agosto deste ano, em que aquele que conhece a justiça, aquele que já foi ao judiciário, tem uma imagem melhor da justiça. Ou seja, aquele que foi cliente já da justiça vê a justiça de maneira melhor do que aquele que nunca foi à justiça. Então isso mostra que nós temos um problema de comunicação. Nós temos, por exemplo, essa questão que você citou, que eu falei no encontro, quando a Polícia Federal prende, na verdade ela está agindo em nome de um juiz, que quem manda prender é um juiz. E evidentemente que a maior parte dos casos em que há prisão, a prisão se mantém na preventiva. Tanto que nós temos no Brasil mais de 300 mil pessoas presas preventivamente. É uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então, isso tudo é por ordem do judiciário. Mas a imagem que passa na comunicação, e aí é um erro nosso, realmente é uma meia-culpa que tem que ser feita, é que nós nos comunicamos mal. Ministro, bom dia. O senhor não se sentiu pressionado, desculpe, Thaís, o senhor não se sentiu pressionado por ter sido advogado do PT de dar o voto decisivo nessa questão da prisão em segunda instância, ministro? Eu nem me lembro disso, porque faz tanto tempo, isso aí faz mais de 15 anos. Veja, isso é página virada há muito tempo. Veja votos que eu já proferi. No julgamento do Mensalão, eu votei pela condenação de vários membros do PT, como o José Genuíno, por exemplo. Oi, ministro, Thaís falando aqui. Eu queria tratar do assunto do COAF, né, que agora virou o IFE lá do Banco Central. Qual a sua avaliação para o resultado final do Supremo? Porque no final o senhor foi voto vencido, né? Não, eu formei com a maioria. Foi 9 votos pelo compartilhamento. Sim, mas do princípio que o senhor defendia, né, de manter uma... Não, aí é que está a questão. Uma coisa é a decisão liminar. A decisão liminar é sempre uma decisão provisória, até vir o julgamento definitivo. Né? Há, então, uma decisão liminar que era para exatamente poder verificar como que estava funcionando. Aí, depois, verificamos a necessidade de exatamente algumas orientações de que, por exemplo, como ficou na tese aprovada, só pode haver relatórios através de sistema informatizado, com domínio com o registro de acesso para saber quem acessou, quem forneceu, quem recebeu as informações, seja do antigo COAF, seja da Receita Federal. Mas já não era assim, ministro? Já é uma confirmação de um processo que já é determinado? Não. Havia certas situações em que se fazia aquilo que no mundo internacionalmente é conhecido como expedição de pesca, o que seria relatórios de encomenda. Não existe nenhuma investigação contra o cidadão. Aí vão lá e pedem uma investigação sem abrir um procedimento. Isso daí não vai poder mais acontecer. Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, conversando conosco hoje aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, é o Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor a respeito da declaração de alguns ministros da Suprema Corte na hora dos seus votos em defesa da instituição Supremo Tribunal Federal. Por que há essa preocupação hoje de muitos ministros no meio do voto de julgamentos importantes, defender a instituição, abrindo ali até mesmo espaço, né, para aceitar argumentos contrários? O Supremo hoje está vivendo uma pressão muito grande. Como é que o senhor avalia esse momento porque passa a Suprema Corte brasileira? Olha, Pedro, eu vou te dar um exemplo. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga no máximo 100 processos no ano. Em 2018, nós julgamos 14 mil processos em colegiado. Neste ano, nós estamos passando desse número de 14 mil processos. Não há um Supremo Tribunal no mundo, uma Suprema Corte no mundo que julga tanto. E é a única Suprema Corte no mundo que é transparente a ponto de fazer as suas sessões transmitidas ao vivo, pela rádio, pela TV e pela internet. Os outros Supremos Tribunais, eles decidem a portas fechadas, sem transparência. No Brasil, não. E isso faz com que, evidentemente, a sociedade conheça o trabalho do Supremo. Mas aí não vulgariza, não, ministro?
Eu entendo que não, eu sou defensor da TV Justiça, exatamente Mas porque eu acho 14 mil julgamentos é pelo muita Supremo coisa. é muita coisa, né, ministro? Por isso que eu tenho Vulgariza. dialogado eu também acho, por isso que eu tenho dialogado com o parlamento, com lideranças parlamentares, líderes de partido, o presidente Rodrigo Maia da Câmara, o presidente Davi Alcolumbre do Senado, que nós temos que diminuir a Constituição brasileira. Porque esse número de judicialização só vai parar no Supremo porque nós temos uma Constituição muito extensa. Veja a matéria tributária. Nós temos vários casos de decisões a serem feitas relativamente a tributos, seja de municípios, veja que são 5.570 municípios, são 26 estados e o Distrito Federal e a União. Todos esses tributos estão colocados na Constituição em detalhes. Isso leva a uma judicialização, porque qualquer lei municipal, qualquer lei estadual, qualquer lei federal pode ser contestada diante de um princípio da Constituição. Acabar com o Ministro, recurso especial e recurso extraordinário é um caminho para isso, ministro? Desculpa. Olha, é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional deliberar. Eu não estou acompanhando muito de perto esta questão, por conta até da nossa carga de trabalho, não sobra tempo para acompanhar de perto essas questões, mas é uma decisão que o Congresso pode tomar. Agora, pelo que eu ouvi dizer, na verdade caberia a possibilidade de depois se analisar eventualmente a validade ou não da lei. Eu acho que, de qualquer forma, o mais importante seria realmente nós tirarmos excessos do texto da Constituição, como detalhamentos na área previdenciária, detalhamentos na área tributária, evidentemente resguardando os direitos e garantias individuais e direitos sociais, que são importantes. Hoje o Supremo Tribunal Federal, ministro, é muito demandado, né, e provocado, tem que se pronunciar. Como é que andam os entendimentos que eu sei que o senhor chegou a manter com o Congresso, sobretudo com o presidente da Câmara, no sentido de alterar a legislação de modo que o Supremo Tribunal Federal possa, eventualmente, não avaliar, né, não julgar determinados casos, assim? Fazer como outras Supremas Cortes têm o direito de fazer. A norte-americana, ela recebe 10 mil processos por ano, ela escolhe de 80 a 100 para julgar. Aqui não, nós temos que enfrentar todos os casos. Então esse número e essa quantidade de trabalho que realmente é muito grande, realmente. Mas isso está então andando, eu já conversei com parlamentares, sim, e recentemente recebi o deputado Francisquini, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que diz que já há um projeto legislativo que ia ser votado na CCJ ainda esse ano, fazendo uma alteração, dando essa oportunidade. Ministro, o senhor citou aí a questão tributária, o Supremo acabou de tirar da pauta um debate relevante, que é a incidência do ICMS sobre PIS e COFINS, e isso tem um consciencioso tributário gigantesco no Brasil. O ministro Paulo Guedes fez uma proposta aí de uma das PECs aí do Pacto Federativo para a criação do Conselho Fiscal da República, para envolver o Poder Judiciário, o Poder Legislativo no debate sobre a política fiscal, sobre a capacidade de gasto do setor público. O senhor acha que funciona isso? O senhor acha que esse modelo em que os outros poderes também têm que estar alinhados na política fiscal no Brasil, o senhor acredita nesse modelo ou não? Eu acredito, eu defendo esse diálogo institucional, e nesse mundo de hoje, da alta conectividade, da rapidez, né, as pessoas estão cada vez mais acostumadas com rapidez na tomada de decisões. O Estado ainda funciona, assim, para falar um linguajar mais simples, ele ainda funciona em caixinhas. Aí a questão está na competência X, de um órgão Y, e aí depois vai para outro órgão, Você fazer um conselho em que todos participam e vejam essas questões fiscais, tributárias e federativas que envolvem disputas entre estados e municípios e estados com a União. Isso tudo, quando não se chega a uma solução política, é judicializado no Supremo. Então, a participação do Supremo num conselho desse evitaria conflitos. Ao meu ver, eu sou favorável. Ministro, o senhor, mais de uma vez, o senhor, os presidentes da Câmara e do Senado, representando as instituições, já foram obrigados, de certa forma, a vir a público para fazer reparos de declarações, tanto do presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto de pessoas ligadas ao governo, sobre volta de AI-5, medidas mais autoritárias. O senhor encara isso como
espuma, é algo menor dentro da administração pública, diversionismo, alguma coisa nesse sentido, ou a sociedade precisa ficar atenta e fazer o que o senhor fez, por exemplo, no momento em que determinado limite for transgredido, pontuar e deixar claro que esse limite não pode ser ultrapassado? É exatamente isso, é demarcar limites, né? Exatamente mostrar que certas questões não pode nem em pensamento pode aventá-las, como, por exemplo, um retrocesso na democracia do Brasil. E isso tem que ser defendido diuturnamente, porque a democracia é uma construção cotidiana. Exatamente por isso que não se pode, quando há determinadas declarações, ficarmos calados, porque é aquela velha história, fica parecendo que quem cala consente. Ministro Dias Toffoli, muitas vezes nós temos recebido aí críticas ao Supremo, no sentido de que a defesa do ex-presidente Lula abocanhou a maior parte do tempo dos ministros. Tudo que chega lá tem rapidez no julgamento. No entanto, há alguns processos antigos que não andam. Por exemplo, precatórios. Muita gente esperando aí, desesperada, gente que acaba morrendo e não recebendo. Os aposentados do antigo Banespa, também esperando por uma decisão do Supremo. Por que essas coisas não andam tão depressa como anda a representação do ex-presidente? Não, isso daí, em relação a, por exemplo, tem um habeas corpus do ex-presidente que está há mais de 6 meses para ser julgado, que está com um pedido de vista para o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma diferenciação, não. Questão de precatórios, na União e no Supremo, eles estão absolutamente em dia. Não há atrasos. Alguns estados e municípios têm uma carga de precatórios muito alta. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. O próprio estado de São Paulo tem um impacto fiscal muito grande de precatórios. O município de São Paulo. E aí são questões localizadas. Em geral, a maior parte dos estados, ele vem pagando os seus precatórios e a União mantém os seus precatórios absolutamente em dia. Ministro Dias Toffoli, suspeição do ex-presidente Lula na segunda turma. Pedro, ele não respondeu sobre os aposentados do Banespa, hoje de Santander. É uma questão também que está rolando há muitos anos, desde a privatização. Esse caso, houve uma decisão no passado do Supremo e que determinou a volta do julgamento ao TST. Eu não tenho mais conhecimento se isso está no TST ou se voltou ao Supremo. Desculpe, mas isso é questão que passa por turma, não passa pelo plenário maior, que é o que eu presido. Então se perdeu no caminho, né? Realmente eu não tenho conhecimento a respeito do caso, que situação que ele se encontra. Bom, eu ia perguntar da suspeição do ex-presidente Lula, o senhor já respondeu aí, falou que é da segunda turma, né? Então, não sabe... Isso está com vista ao ministro Gilmar, e já há um bom tempo, então... Não há que se falar que existe preferência para esse ou aquele. Vou te perguntar então sobre a descriminalização da maconha. Esse está no plenário, né, ministro? Quando que deve ser votado? Inclusive eu cheguei a colocar em pauta, mas eu tirei de pauta. É uma preocupação essa questão, porque eu particularmente penso que isso é uma questão que tem que ser decidida principalmente pelo parlamento. E eu tenho falado muito nisso, que nós temos que respeitar as competências dos poderes. Esse ponto eu ainda ministro, vou não é o que o Supremo vem... se coloca em pauta ou não o ano que vem. Mas não é o que o Supremo vem demonstrando, né? Aliás, não só o Supremo, como também no âmbito eleitoral o TSE. Há um afã de legislar que é uma coisa impressionante, né? O Supremo decidir sobre legalização de drogas, quando essa é uma competência do Legislativo, essa é uma distorção grave, né? Isso não é invasão de competência, não, na prática, ministro. Aliás, não é a primeira vez, né? Tem sido frequente esse comportamento no Supremo Tribunal Federal, de criar regras à margem ou apesar do que dispõe a Constituição e a legislação. Isso é uma questão de interpretação. Eu, particularmente, tenho essa postura, vamos dizer assim, mais de contenção, de autocontenção e de respeito às competências dos outros poderes. Mas como a nossa Constituição é muito extensa, como você sabe, Cláudio, como vocês todos aí sabem, evidentemente que sempre cabe uma interpretação que possa levar à ideia de se formular alguma solução baseada em textos da Constituição, ou seja, dizer que a Constituição já estabeleceu determinada política e ali há uma discussão da liberdade individual, do uso individual. Eu, particularmente, eu ainda não votei, mas a princípio eu tenho uma posição
digamos assim, de mais autocontenção. Agora, é um colegiado, e como nós temos uma Constituição muito extensa, a possibilidade de interpretações ela é muito grande. Ministro, aquele inquérito das fake news para investigar notícias falsas e até ameaças contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, já há algum resultado prático dele? O senhor acha que valeu a pena o desgaste que o Supremo enfrentou na sociedade para levar adiante esse inquérito? Porque aparentemente não surgiu nada, pelo menos por enquanto, né? Embora houvesse sim e continuam existindo ameaças graves a ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Sim, há ameaças graves que precisam realmente serem investigadas, tem ameaças que foram investigadas, foram resolvidas, e, sem dúvida nenhuma, quando foi aberto o inquérito, o número de fake news, segundo o relatório que foi feito pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, caiu mais de 80%. E eram fake news de ataque à democracia, de ataque à instituição. Então, só a abertura do inquérito já fez uma contenção nessas agressões. E, por outro lado, depois que assumiu a Procuradoria-Geral da República, o doutor Antônio Augusto Aras, ele teve acesso todo o inquérito. O ministro Alexandre de Moraes, pelo que me falou, tem passado tudo para o Ministério Público, ou seja, tudo tem sido feito também com o acompanhamento do Ministério Público e da Polícia. O ministro, nessa discussão aí sobre limites, né, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, essa discussão tão precipitada assim da segunda instância, logo depois que o Supremo decidiu, soa como uma afronta ao Poder Judiciário, o Legislativo querer pressa para esse assunto agora? Aí é uma questão do tempo da política. Do ponto de vista de competência de discutir leis e emendas à Constituição, seja qual for o tema, o Parlamento tem competência. E aí essa questão é uma questão do tempo político. E aí eu estou no judiciário, não estou no parlamento. Então, é uma questão que é da soberania do parlamento. E sobre liberação de drogas, ministro? Tivemos agora recentemente aí a aprovação pela Anvisa, né, de drogas medicinais, a maconha especialmente, né, canabidiol. E o Supremo está com o julgamento quase pronto. Quase completo, né? Faltam 3 votos. Como é que está essa questão aí? O senhor vai pôr aí para o plenário decidir de vez? Já houve 2 votos, que eu me recordo de cabeça, do relator, ministro Gilmar Mendes, e do ministro Luiz Roberto Barroso. Depois, Fala, turma. Não, esse é plenário. Aí, na época, o ministro Teori Zavascki pediu vista. Depois aconteceu aquele trágico acidente com ele, e assumiu o ministro Alexandre. O ministro que sucede na cadeira o anterior, ele recebe, então, os processos do anterior. Esse caso, o ministro Alexandre liberou para julgamento, cheguei a colocar em pauta, agora eu vou avaliar se coloco ou não na pauta do ano que vem. Quando o senhor fala em autocontenção, o senhor fala que é favorável à descriminalização da maconha? Não, autocontenção de nós não deliberarmos sobre questões de políticas públicas que são de competência do Congresso, é nesse sentido. Bom, e a relação entre os poderes, como é que o senhor avalia hoje? O senhor, inclusive, tem tido uma atuação política junto aos presidentes do Parlamento, com o próprio presidente da República, por sinal não pegou muito bem, o senhor recebeu muitas críticas. Como é que estão esses contatos? Eles arrefeceram um pouco depois das críticas ou continuam? Olha, eu falei muito da necessidade de um pacto no início do ano, e que na prática acabou acontecendo. Sentamos presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo. São os poderes, pensando o bem do país. É necessário sempre esse diálogo institucional. Eu sou favorável. Está superado o episódio das hienas, então, ministro? Aquela questão, eu cheguei a receber um zap sobre aquilo, depois o próprio presidente disse que era um equívoco da parte de quem emitiu aquilo. Presidente, a gente verifica, né, inclusive nessas relações sempre muito delicadas entre os poderes, etc. e tal, que o Supremo aqui e acolá, apesar da Constituição prescrever ou determinar ali a
a relação harmônica entre os poderes, mas os poderes são independentes, etc. O Supremo tem assumido aqui e acolá uma atitude meio assim de tutela sobre os outros poderes, né? Na medida em que aceita tomar decisões, inclusive, que são da economia interna, por exemplo, do Poder Legislativo. O Supremo não se excede muito, não, nesse comportamento, como se fosse uma espécie de pai da pátria, tutor das instituições? É uma boa oportunidade até para trazer alguns dados. Eu fiz um levantamento no Supremo, 20% das ações são propostas por partidos políticos. Ou seja, é a própria política que, em razão do nosso texto constitucional muito extenso, judicializa as questões da política. E como nós não podemos, como tem na Corte Constitucional dos Estados Unidos, dizer isso aqui eu não julgo, nós temos que julgar tudo, nós temos que acabar de analisar casos que talvez fosse realmente melhor nós não analisarmos. Mas nós não temos esse direito na nossa Constituição ainda. Ministro Dias Toffoli, agradecemos pelo seu tempo despendido aqui no Jornal da Bandeirante Gente. Muito obrigado, um bom dia ao senhor. Bom dia a todos, muito obrigado.